Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje eu vim aqui falar sobre terapia do estoicismo ou estoicismo enquanto terapia. Na verdade, hoje eu não preparei muita coisa para falar, eu sempre preparo um roteiro, porque é um assunto do qual, de certa forma, eu tenho ele presente em mim, porque foi fruto das minhas pesquisas acadêmicas, tanto de mestrado quanto de doutorado. O estoicismo. Fundamentalmente, o estoicismo romano, fundamentalmente, mais especificamente ainda, Epiteto e um outro filósofo estoico pouco conhecido, Hierocles, do primeiro século da nossa era. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o que seria uma terapia do estoicismo e as semelhanças ou diferenças entre a terapia da filosofia clínica. Só para deixar registrado aqui, depois eu vou deixar nos comentários o a minha dissertação de mestrado, Ética do Bem Viver em Epiteto. Ela está tanto na Amazon quanto na editora FI, que foi a editora a qual eu fiz o livro, e está para baixar gratuitamente a editora FI, a minha dissertação de mestrado. Então, ela pode ir na editora FI, no catálogo, e vocês baixam gratuitamente. Uma pesquisa técnica, né? Não é um estoicismo falado especificamente para as pessoas fora da academia. Até um dos meus propósitos é traduzir a minha dissertação para uma linguagem não acadêmica, não técnica, porque eu acho que vale a pena o assunto, a ética do bem viver em Epiteto. E está só na Amazon a minha tese de doutorado, que está aqui por uma ética estoica do aperfeiçoamento moral individual em direção ao comprometimento social. Também é uma tese técnica, acadêmica, com mais de 400 notas de rodapé. Parece um exagero, mas dentro de uma pesquisa científica é importante a gente colocar todas as discussões em aberto, as nuances de traduções, de termos, de discussões em aberto. Então, é importante mencionar, até para mostrar que o pesquisador está envolvido, está atualizado sobre o que acontece na sua pesquisa. Né? Também é um trabalho técnico, esse é um trabalho que eu também gostaria de traduzir, digamos assim, para uma linguagem não técnica, não acadêmica, mas teria que ser feito em partes porque a tese, né, se torna uma questão mais profunda, mais ampla, mais de forma maior, né, o âmbito da sua discussão. Mas estão ali, se vocês quiserem baixar pela Amazon a dissertação e a tese, e se quiserem baixar a tese pelo Amazon e a dissertação pela editora FI, gratuitamente. Muito bem, e quando se fala em estoicismo, e hoje eu estou aqui, né, estou na Espanha, e a Espanha é impressionante em qualquer livraria, em qualquer bar, em qualquer lugar da rua, até o cara que eu corto o cabelo aqui, ele lê sobre Marco Aurélio e fala sobre o estoicismo. O estoicismo é muito forte aqui, tem uma demanda muito grande nas livrarias, as pessoas consomem estoicismo e consomem como terapia, como autoajuda, de várias formas. Né? E muito do estoicismo aqui é visto nesse sentido, como uma terapia filosófica. E, obviamente, que dá para ver assim. Dentro das pesquisas do estoicismo no mundo, digamos aí que tem 3 vertentes do estoicismo. O estoicismo como força individual, como fortaleza individual, que é muito levado pelas pesquisas norte-americanas, né, pelo seu individualismo e a meritocracia norte-americana, social, nessa sociedade meritocrática individualista, self-made man. Então, naturalmente, digamos assim, através da visão social deles, eles leem o estoicismo através da fortaleza individual. Dá para ler o estoicismo assim? Claro que dá. Na Europa, aqui na Europa já, começou isso também em Londres, no King's College, com um
evento sobre Stoic Week, Stoic Week, se não me engano, uma perspectiva da filosofia estoica como terapêutica, com John Sellers, um grande estudioso e catedrático do King's College. E ali se institui hoje, até hoje, todo ano tem, ou a cada 2 anos tem, esse Stoic Week, e fundamentalmente pessoas da psicanálise, psicologias e outras áreas de terapias incorporaram o estoicismo como um estoicismo terapêutico, como um estoicismo não só terapêutico para si mesmo, mas também como um apoio a terapias para outras pessoas, psicanálise, psicologias, terapias cognitivas. Então, na Europa é muito forte o estoicismo como uma terapia, tanto para si quanto como incorporada a outros terapeutas que fazem terapias, né, para outras pessoas. Tem meditações estoicas, tem frases estoicas, 365 frases estoicas para ler todo dia, né, para uma autoterapia, uma autotransformação pessoal. Então aqui mais como um estoicismo terapêutico, tanto para si mesmo, para a pessoa que lê o estoicismo, quanto para outros terapeutas que querem usar o estoicismo como justificativo ou até práticas, orientações terapêuticas para outras pessoas. Uma terceira vertente é a da qual eu participo no Brasil como pesquisador do estoicismo dentro de um grupo de Epiteto, hoje faz parte do GT da Ampof, GT Epiteto, que era o pórtico de Epiteto, fundado por 2 grandes pesquisadores do Brasil. Não sei se são os mais antigos, não sei se são, mas são os que têm mais visibilidade, porque tem mais trabalhos realizados no estoicismo no Brasil, dentro das faculdades, e já passaram aí para o resto do mundo, já estão sendo convidados a falar sobre estoicismo na visão brasileira, digamos assim, no resto do mundo, que é o professor Aldo Dinucci, da Federal de Sergipe, em Aracaju, e o Antônio Carlos Oliveira Tarquínio, que hoje é independente, mas é de São Paulo, 2 tradutores muito bons do grego antigo diretamente, do grego antigo para o português. E hoje temos um grupo de pesquisas, fizemos um primeiro evento, foi feito pelo professor Aldo Dinucci, lá na Federal de Sergipe, não lembro exatamente o ano, 2015, 2014, 2016, por aí, onde eu e meu colega de pesquisa na época, o Diogo da Luz, da PUC, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fomos e ali começamos a fazer todos os anos eventos em vários lugares, o grupo foi aumentando e hoje tem um grupo enorme de pesquisas, quem quiser, por exemplo, pesquisar, fazer um artigo, até uma dissertação de mestrado, com 80%, 90% de fontes em português, já pode, porque esse grupo já tem uma produção impressionante em revistas, em artigos, em sites, em apresentações, em seminários, livros, como as dissertações de mestrado ou as teses, estão saindo, engrossando cada vez mais uma pesquisa de alta qualidade do estoicismo brasileiro. E qual é a característica do estoicismo brasileiro diferente do norte-americano e diferente do europeu? O norte-americano, que é a fortaleza individual, do europeu, que é enquanto terapia para si e para os outros. A diferença fundamental do estoicismo brasileiro é que aconteceu sem querer, as pesquisas individuais foram indo e convergindo para esse lugar, é o estoicismo enquanto humanismo. E essa é uma vertente pouco desenvolvida no resto do mundo. O estoicismo tem todas as justificativas para uma coesão social, para um humanismo, para um cosmopolitismo. Então, tem várias pesquisas a respeito disso. Coloquem ali a revista Prometheus, o professor Aldo Dinucci, com 2 Cs, Dinucci. Vocês vão ver muitos artigos escritos por esse grupo, por esse nosso grupo de pesquisa, que converge para o estoicismo enquanto uma justificação de um humanismo, de uma coesão social através de um cosmopolitismo, de uma ética de coesão social. E foi exatamente isso que foi a minha tese
né? Até eu vou ler aqui de novo para vocês. O título dela é Para uma ética estoica do aperfeiçoamento moral individual em direção ao comprometimento social. Então, temos aí na ética estoica uma ética direcionada, não digo que exclusivamente, porque ela passa, obviamente, pelo aperfeiçoamento individual, mas ela se direciona para uma coesão social, para um comprometimento com os outros, que não sejam só as pessoas próximas e queridas de nós no dia a dia. Então, esse é o estoicismo mais ou menos que eu trago para vocês. E agora vamos ler o estoicismo a partir de um autor muito interessante. Vale a pena todos lerem. É um autor que pessoas que não são da academia podem ler, que é o Pierre Hadot, filósofo francês falecido não faz muito. Teve um bom diálogo com outro francês, Michel Foucault, quando Michel Foucault também resolveu fazer interpretações a respeito do estoicismo antigo, e tiveram ali um debate, uma controvérsia muito interessante, e que pena que se interrompeu primeiro pela morte do Foucault antes do Pierre Hadot e depois, né, por Pierre Hadot. Pierre Hadot trouxe o estoicismo, não só o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, inclusive a filosofia clássica, aristotélica e platônica, como uma filosofia da autotransformação, como uma terapia da autotransformação. Então, estudar, ler as filosofias gregas, mas fundamentalmente o estoicismo. Ler uma Meditações de Marco Aurélio, ler o Manual de Epiteto, ler Sêneca, ler Musônio Rufus, que foi professor de Epiteto, e todos esses, ler esses filósofos é fazer um exercício de autotransformação pessoal, de mudança de perspectiva da sua posição no mundo. Então, Pierre Hadot trouxe novamente a filosofia grega antiga como uma terapia de autotransformação. E aí várias terapias cognitivas, terapias das paixões, terapia ética, física, lógica, várias terapias no sentido de cuidado, de aproximação, de cuidado de si, referente ao mundo que nos cerca. Então, por exemplo, Albert Ellis, fundador da RABT, Rational Emotional Behavior Therapy, que depois ficou a terapia comportamental cognitiva, ou cognitiva comportamental. Ele foi o fundador desse movimento, Albert Ellis. No primeiro livro dele, ele agradece no prefácio a frase que está no Manual de Epiteto, no parágrafo 5a, onde Epiteto diz mais ou menos isso, que não são as coisas que perturbam os seres humanos, mas as opiniões, os juízos que os seres humanos têm sobre as coisas. Por exemplo, não é a morte que perturba os seres humanos, mas as opiniões que eles têm da morte. Então, essa frase fez com que Albert Ellis fizesse toda uma terapia, uma rational behavior, antes era emotional, tiraram emotional, therapy, ou seja, através da mudança das impressões, das opiniões, do juízo, dos julgamentos que temos a respeito do mundo, podemos mudar as nossas emoções e, a partir disso, mudar nossos comportamentos. Isso está em Epiteto? Sim, o intelectualismo socrático, né, que Sócrates é ali o filósofo maior e os outros são as escolas socráticas menores, epicurismo, estoicismo, cinismo, né? Então, todos eles se baseiam em alguma característica da figura de Sócrates como filósofo. Então, o Sócrates, né, como o intelectualismo socrático a respeito das virtudes, o estoicismo também traz isso em alguma medida e pode ser lido dessa forma. Então, Albert Ellis, fundador da RABT, hoje as TCCs, agradece ao Epiteto, ao estoico Epiteto, por dar esse insight no qual ele desenvolveu toda a sua teoria, sua terapia cognitiva. Então, o estoicismo, né, fundamentalmente, é uma terapia de si. As pessoas que iam escutar Musônio Rufus, as pessoas que iam escutar Epiteto, né, o próprio Marco Aurélio nas suas anotações, que depois chamaram meditações, tentava fazer sua própria terapia enquanto imperador, 20 anos de imperador. O estoicismo foi, né, no Império Romano ali inicial, no final do século, da era anterior para o começo dessa, a principal teoria filosófica que apoiava a política, a sociedade e todos. Vamos lembrar que o estoicismo durou de 300 anos de Cristo
há mais ou menos, em atividade mesmo, 200 depois de Cristo, a nossa era, mais ou menos 500 anos em atividade. Foi a escola filosófica que mais durou em atividade, tendo ali, no início da nossa era, uma importância ímpar, como qualquer outra escola filosófica teve durante a Grécia Antiga, ela teve no Império Romano, tendo inclusive um imperador estoico, Marco Aurélio. Então, o estoicismo pode ser visto como uma terapia de si, né? Então, a pessoa, ao ler, ao compreender, ao entender as teorias ou sistemas de pensamento estoico, acaba fazendo uma transformação de si, uma terapia de si mesmo. E, então, não está longe pensar a filosofia, no geral, antiga, como uma terapia de si. E hoje, o estoicismo, ainda mais aqui na Europa, muito apoiado como uma terapia também, como apoio a outras terapias. Qual é a diferença disso para uma filosofia clínica? Bom, fundamentalmente, a filosofia clínica é uma terapia para os outros, assim como a psicologia, a psicanálise, né? E o estoicismo originário é uma terapia para si, não é para outro. Teve, se não me engano, não sei se foi o Diógenes Laertius que escreveu sobre a vida e os pensamentos dos filósofos ilustres, que tem um livro muito interessante sobre isso. Não sei se num deles ele menciona Antífon, que eu procurei e não achei mais sobre isso, mas parece que naquela época, não sei se um pouco antes da nossa era, ou já na nossa era, existia um filósofo chamado Antífon que tinha um tal chamado Hospital da Alma, onde as pessoas iam lá, falavam com ele e ele conversava com elas. É o único registro que eu conheço de uma terapia filosófica para o outro, né? Porque a terapia da alma socrática é para si mesmo. Né? O estoicismo, o epicurismo, o cinismo é para si mesmo. É uma autoterapia, uma autotransformação pessoal. Só esse registro desse filósofo Antífon que apareceu na filosofia grega antiga como uma passagem de que ele teria um hospital da alma e recebia pessoas e fazia uma terapia para o outro, uma terapia da palavra, da conversa, do diálogo, através da filosofia. Então, a filosofia clínica se insere dentro das terapias e não da filosofia, essa é outra grande diferença. Filosofia clínica não é filosofia. Se vocês forem fazer a formação em filosofia clínica, vocês vão ver que ali não tem discussões filosóficas. Filosofia clínica não está no campo da filosofia especulativa ou da filosofia acadêmica, que é uma das formas de ver filosofia, né? Não a única. Está dentro do mundo das terapias. Quando se ouve falar em filosofia clínica, se lembra automaticamente que ela está no mundo das psicologias, das psicanálises, das TCCs e todas essas terapias, ok? E não dentro exatamente da filosofia enquanto uma pesquisa acadêmica ou filosófica de conceitos. Então essa já é uma grande diferença. A outra diferença é que a filosofia clínica é uma terapia para o outro, fundamentalmente para o outro. Obviamente, quem faz a formação em filosofia clínica, fazendo a própria formação, acaba fazendo sua autotransformação pessoal na medida do possível e daquilo que quer ou não. Mas não é esse o propósito. Né? A filosofia clínica não é uma terapia para si mesma. Então já diferencia muito de uma terapia estoica, né? De uma autotransformação pessoal. É usado hoje o estoicismo, como eu falei para vocês aqui na Europa, como apoio a outras terapias existentes. Terapeutas, psicólogos, psicanalistas usam o estoicismo como apoio. A filosofia clínica não. A filosofia clínica não usa de nenhuma teoria, nenhum autor filosófico como apoio no processo terapêutico, dentro da terapia. O que a filosofia clínica usa foram as teorias, conceitos desses autores para se inspirar, para montar sua metodologia terapêutica. Mas não há conteúdo filosófico dentro da terapia da filosofia clínica. A não ser que a pessoa que faça a terapia com o filósofo clínico queira falar, mas é sempre a partir do outro, nunca a partir da filosofia clínica. A filosofia clínica não é aconselhamento filosófico, não traz teorias filosóficas, não traz autores filosóficos para dentro da terapia. Toda a filosofia serviu para inspirar a criação da metodologia da filosofia clínica.
e não para ser usada como argumento ou teoria do outro dentro da terapia. Então já faz mais uma diferença. A filosofia clínica não traz teorias filosóficas, nem nenhum outro tipo de teoria a priori para dentro do processo terapêutico. Tudo vem do outro. Né? A filosofia clínica é uma metodologia que foi inspirada na filosofia, mas ela é vazia de conteúdo, sendo esse conteúdo preenchido a partir daquilo que aparece do outro para essa metodologia. E só assim ela toma forma. Qual forma? A forma que o outro der. Então, a filosofia clínica diferencia-se fundamentalmente do estoicismo, das terapias estoicas e filosóficas no geral, a partir dessas duas vertentes, de não ser uma filosofia, mas ser uma terapia, e de não trazer conteúdos filosóficos para dentro da terapia. Mas, Fernando, e se a pessoa quiser usar os seus conhecimentos que a pessoa já traz do estoicismo, de outras filosofias, pode trazer? É claro que ela pode. Né? Isso será contado dentro do processo terapêutico, porque foi a partir da própria pessoa que isso apareceu, não a partir da metodologia e nem a partir do terapeuta. Eu, por exemplo, como mestre e doutor em estoicismo, eu não falo sobre isso terapeuticamente, não trago isso na terapia, a não ser que isso seja a partir da pessoa que traga. Eu estou ali como filósofo clínico, como terapeuta, e não como filósofo acadêmico pesquisador da filosofia estoica, por exemplo. Né? Então, quais as outras semelhanças que têm ou diferenças entre a filosofia clínica e a terapia estoica? Bom, eu como estoico, né, eu vejo, eu entendo que, como pesquisador do estoicismo, eu entendo que muitas dessas conceitos estoicos têm que ser atualizados para contexto, realidade de seres humanos que somos hoje. Então, isso faz a filosofia clínica. Ela adapta os conceitos filosóficos para a sua metodologia. Então, alguém que vai fazer uma terapia com alguém que usa estoicismo como base, também tem que compreender que os conceitos estoicos estão sendo de alguma forma atualizados e contextualizados para o momento histórico que essa pessoa vive. Eu não conheço, pode ser que tenha, eu não tenho notícia de que tenha uma terapia puramente estoica. Parece que tem uma terapia puramente heideggeriana, ou uma terapia puramente existencialista sartriana, mas não conheço que tem exatamente uma terapia, um aconselhador, um filósofo, professor filosófico, um filósofo que use somente o estoicismo enquanto terapia. Não conheço. Né? Então, se isso acontecer, também vai diferenciar da filosofia clínica, porque ela já traz na terapia estoica os conceitos e a priori significados e sentidos dos termos estoicos. Então, vai ter que trazer conceitos como natureza, razão, logos, mundo, todos esses conceitos já estão previamente dados a partir dos seus valores que o estoicismo já deu, o que a filosofia clínica não faz. Não traz nenhum julgamento, nenhum conceito de valor antecipado. Todos são colocados, são postos a partir da pessoa que faz terapia com a filosofia clínica. Bom, era um pouco isso que eu queria deixar claro aqui, né? Começando a deixar claro, tem muito assunto aqui que eu mencionei, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o estoicismo, um pouco mais sobre alguns autores sobre o estoicismo, coloquem perguntas, sugestões ali nos comentários, que eu vou trazendo aqui para vocês sem nenhum problema também a respeito da filosofia clínica e a relação com outras terapias. Também, se quiserem saber, podem colocar aqui à medida que eu vou lendo, vou fazendo também, respondendo, vou também fazendo outros vídeos. Se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem, né, para que o YouTube possa dar alcance a esse vídeo a outras pessoas, o que ajuda tanto o canal aqui, como outras pessoas poderem ter outras informações a respeito do estoicismo e da filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.